mais alguma coisa e outra da vida, né? O câncer é uma das doenças mais complexas e recorrentes no mundo atual, devido às suas várias formas e tipos. São diversos os fatores de desenvolvimento das células cancerígenas. Nos últimos anos, um significativo aumento nos casos de câncer reflete uma sociedade em alerta, onde novas técnicas inovadoras e pesquisas otimizadoras se mostram necessárias no combate à doença. Neste contexto, entra em cena uma importante linha de pesquisa, que utiliza os fitoquímicos, extraídos principalmente de plantas e que apresentam uso terapêutico. Entre suas vantagens de manejo, destaca-se a alta bioatividade, diversidade, acessibilidade e os baixos custos. Somado a estudos recentes, os fitoquímicos também mostraram propriedades de uso no tratamento contra o câncer, como potenciais inibidores de proliferação das células cancerígenas, supressão da oncogênese e indução à apoptose, sendo utilizados inclusive em fármacos como o docetaxel, em uma nova análise de parâmetros farmacodinâmicos e cinéticos. Entretanto, os fitoterápicos também apresentam alguns empecilhos, fatores negativos nos quais inviabilizam a aplicação dos fitoquímicos sem efeitos adversos. Tais fatores são toxicidade, baixa penetração celular, insolubilidade em água, curto tempo de meia-vida, assim como também baixa biodisponibilidade. No intuito de reverter o quadro estabelecido, são utilizados alguns surfactantes, que influenciam no melhor funcionamento dos fitoquímicos. Entretanto, eles também apresentam efeitos colaterais graves, como a hipersensibilidade à retenção dos líquidos e a mielossupressão, através também da neutropenia, que é a baixa quantidade de glóbulos brancos, mais especificadamente os neutrófilos. Influenciam também na intoxicação gastrointestinal. Como se os empecilhos já não fossem suficientes, as células cancerígenas desenvolvem outras características, como a resistência a multidrogas, o que resulta num difícil tratamento para a doença. Como uma solução para todos esses empecilhos, a nanotecnologia entra em campo para potenciar as atividades e o poder dos fitoquímicos na terapia cancerígena. O que seria então essa técnica revolucionária capaz de superar as barreiras enfrentadas? A nanotecnologia consiste no entendimento da matéria em escala nanométrica, atômica e molecular, diversamente usado em setores da indústria. Na pesquisa em questão, foi utilizado nanocarreadores substituindo os surfactantes, como os anticorpos micelas e também os lipossomos. O primeiro tipo de aplicação para a utilização de nanocarreadores foi realizado com conjugados anticorpo-drogas, o qual consiste em pequenas moléculas citotóxicas quimicamente ligadas a um anticorpo, promissoras no tratamento do câncer por conseguir liberar citotoxinas no meio intracelular, capazes de eliminar as células cancerígenas. O conjugado foi dividido em dois: os agentes danificadores de DNA, utilizados no tratamento de leucemia mieloide, e os inibidores de microtúbulos, usados na terapia do oncogene HER2, envolvido com a metástase do câncer de mama. Tal esquema mostra a ação do conjugado, no qual é inserido a citoplasma e libera a citotoxina. Posteriormente, liga-se ao DNA da célula cancerígena e, ao fazerem isso, rompem a dupla fita da molécula, induzindo a apoptose. Caso a toxina ligue seus microtúbulos, ela impedirá outro processo, o de divisão celular.
Os lipossomos são vesículas formadas por duas camadas de fosfolipídios biliares, podendo armazenar siRNA em drogas hidrofílicas ou hidrofóbicas. Em testes realizados, os lipossomos demonstraram menor eliminação e melhor especificidade, comparado à droga somente. Dos 11 tipos de câncer, em 8 esse fármaco foi mais eficiente do que a droga convencional. Já as micelas são vesículas aplicadas no tratamento de câncer de pâncreas, pulmão e metástase do câncer de mama. São vesículas que se automontam espontaneamente, com polímeros de POA, melhorando a circulação, ou PEG, que evita barreiras proteicas. São aplicadas envolvendo o fármaco paclitaxel. Seguem então listados os fitoquímicos quimicamente otimizados no processo. O mais conhecido, o paclitaxel, o docetaxel, que é a forma semissintética do anterior, o Taxol, nada mais do que a forma injetável do paclitaxel, o Taxotene, que é a forma injetável do semissintético, e também o vincristine. Em seguida, também listadas, temos as drogas nanotecnológicas por fim aprovadas. A soma de lipossomos, usados como surfactantes, com o vincristine, originando o marquibo. A soma dos lipossomos com o paclitaxel, gerando o lipuso. Micelas com o paclitaxel, que deram origem à droga General PM. E também as nanopartículas, nas quais juntas do paclitaxel formaram a droga Abraxane. A forma estrutural e as propriedades das nanopartículas a fazem se dividirem entre duas categorias, as biodegradáveis e os polímeros naturais, que apresentam grande afinidade com proteínas extracelulares superexpressas, as SPARCs. Além dessas vantagens, o fármaco modificado apresenta reforçada permeabilidade e retenção, superando inclusive o fármaco convencional, o Taxol. O design dos nanocarreadores são então importantes para a eficiência do fármaco em si. Estratégia de alvo aumenta a especificidade, como por exemplo a afinidade por SPARCs. Em relação à forma, demonstrou que bastões são até 1,6 vezes mais específicos que esferas ou cubos. Além do mais, partículas entre 50 e 100 nanômetros são melhores para a circulação e também para a penetração vascular. E com estas conclusões e os dados aqui apresentados, nosso trabalho chega ao fim. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.